Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje o Sarau Química em Arte tem o prazer imenso de receber o músico, professor e vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Gismael Perim. Seja muito bem-vindo, Gismael. Muito obrigado aí pelo convite, professor Martinho, é um prazer, uma honra estar participando aqui do Sarau Química em Arte também, e fico feliz aí em nós termos essa oportunidade de fazer um bate-papo aí sobre um pouco da minha trajetória também, tá? É um prazer. Prazer é todo nosso, Gismael, e também agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje e compartilhar essa sua história de vida dentro da área da agronomia, na sua vida enquanto músico, as suas descobertas e a sua trajetória ao longo desses períodos. Agora, Gismael, você é professor na área de agronomia, mestre e doutor, trabalha na Universidade Federal da Fronteira Sul com projetos de extensão, de pesquisa. Atualmente está na condição de vice-reitor da nossa universidade e também na área musical. Mas antes disso, Gismael, você poderia complementar aqui conosco as informações e contar da sua história de vida até você se formar em agronomia? Na realidade, eu nasci em Sarandi, aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas somente nasci lá. Meus pais moram em Rondinha, no interior de Rondinha, né? Um município pequeno, aqui de 6 mil habitantes, aqui no norte gaúcho, no interior, né? Então, filhos de agricultores, né? Minha mãe era professora até de ensino primário, né? Numa escola do interior, e meu pai sempre foi agricultor, né? E eu, então, cresci ali nesse meio, né, no meio do mato. Fiz meu ensino fundamental lá na escola do interior, depois meu segundo grau na cidade, né, antigo segundo grau. Daí, quando que já estava, fiquei, depois de formado no segundo grau, um ano, fiquei em casa, né, depois de formado, não tinha nenhuma ideia de avançar meus estudos para uma faculdade, nunca passou pela cabeça, né, na verdade, a gente não tinha muito esse incentivo. Eu me lembro até que dos meus colegas de segundo grau, éramos 24, só eu que depois acabei indo para frente para estudar. Eu não sabia a diferença de vestibular, faculdade, universidade, para mim era tudo a mesma coisa, né? E um dia um colega meu, um amigo meu lá da minha comunidade interior, né, estávamos tomando uma cerveja, ele falou: mas por que tu não vai para Santa Maria para fazer um cursinho, para depois fazer uma faculdade, depois tu escolhe o que tu quer fazer e tal. Aí eu comecei a me interessar, assim, né, e naquele mesmo dia, né, cheguei em casa já de madrugada lá, falei pro pai e pra mãe que eu estava indo para Santa Maria para fazer cursinho, e naquele dia mesmo, de noite, 11 da noite, peguei o ônibus e fui para Santa Maria, né, foi bastante impactante, né, porque eu jamais imaginava de sair de casa e menos de 24 horas tomei a decisão e fui, né. Aí eu fiz um ano de cursinho lá em Santa Maria e depois optei por fazer a faculdade de agronomia, né, até por causa de todo esse meu vínculo com a roça, né, desde criança envolvido, né, na lavoura, e aí a única coisa que eu tinha em mente, assim, como minha formação, era ir mais para o lado da agronomia, né, algo meio que natural, assim, para quem é da lida do campo, né, então, a vida toda escondido, né, lá no interior de Rondinha, que nem diz, né, e depois daí fui para fazer a faculdade de agronomia em Santa Maria, depois acabei também fazendo mestrado, doutorado na engenharia agrícola, na área mais que eu tenho em atuação. Mas essa é uma parte aí, uma breve história aí da minha caminhada, né, até chegar na universidade. Uma caminhada, uma descoberta que você acabou fazendo através de uma conversa aí com um amigo. Mas, Gismael, agora, na sua atuação enquanto agrônomo, antes de ingressar na Universidade Federal da Fronteira Sul, que tipo de experiências você acabou adquirindo ao longo dessa jornada? Na realidade, por ter esse vínculo com o campo, né, principalmente com meu pai, mas não somente com eles, meus tios, meus vizinhos, né, todos eles acabam trabalhando na questão da agricultura, então a relação com a agricultura, ela sempre existiu, né, desde que me conheço por gente, né, até depois de formado também. Eu nunca atuei diretamente enquanto profissão de agrônomo, né, eu me formei início de 2006 e já comecei a fazer
o mestrado, né? Eu tinha uma intenção, tinha uma vontade de trabalhar na indústria, principalmente na indústria de máquinas, onde eu fiz durante a minha graduação, eu acabei trabalhando no núcleo de ensaio de máquinas agrícolas, lá em Santa Maria, né? Orientado pelo meu professor Schlosser, e a minha intenção era ir trabalhar na indústria, né? Mas 2005 foi um ano que deu uma seca muito grande, generalizada, assim, deu um baque grande na economia agrícola aí. E aí eu me lembro que mas não somente eu, mas mais da metade da turma que nós se formamos na época foi para o mestrado, né? Eu entrei no mestrado e engenharia agrícola, né? Trabalhando mais com a parte de agricultura de precisão. Durante aquele ano de 2006, surgiu a oportunidade de fazer um concurso de professor substituto, mas eu não tinha intenção, até porque eu entrei sem bolsa, né? Não tinha nenhuma intenção de seguir a área acadêmica, né? Nunca passou pela minha cabeça a ideia de ser professor, né? Mas acabei fazendo o concurso, né, como professor substituto, e acabei lecionando, iniciando a minha profissão enquanto professor, né, lá em novembro de 2006, né, lá na UFSM, e daí para frente gostei da cachaça, né, foi muito bom, né, é uma profissão extremamente gratificante, né, e eu acabei fazendo o meu mestrado, então concomitante com essa função de professor substituto. Depois eu acabei vindo mais para perto aqui, surgiu a oportunidade de trabalhar aqui na URI, em Erechim, né? E então em 2008 e 2009 foram 2 anos que eu trabalhei aqui em Erechim também, né? 2008 foi junto com Santa Maria, então eu fazia toda semana Santa Maria e Erechim, né, para dar aula nas 2 universidades. E aí, de lá para cá, depois, em 2010, entrei na universidade e tem toda uma história dentro da Universidade Federal aqui, que é na qual eu atuo até hoje, né? Então, eu, como agrônomo, como tu disse, nunca atuei, né, na profissão diretamente, né? Mas sempre, sabe, né? A gurizada que se forma como agrônomo no interior já os amigos já vêm, o que eu faço para tal coisa, como é que eu faço para plantar o pessegueiro, sabe, todas essas coisas, e a gente acaba sempre tendo, até pelo conhecimento da própria agricultura, né, e a gente, por estar no dia a dia da agricultura, e também até hoje, né, acaba sempre auxiliando de uma forma ou outra, né, o meu pai na agricultura também, né, auxiliando qual cultura plantar, que produto utilizar, que hora que é a melhor forma de comercializar, todas essas questões aí também. Então, é muito a relação agricultura, ser agricultor e ser agrônomo, para mim, está muito próximo uma da outra, né? E daí isso me ajuda muito também na profissão enquanto professor, né? Porque acaba trazendo esse conhecimento, essa bagagem de casa, né, para dentro da sala de aula, que eu acho que é bastante válido, né? Queira ou não queira, é um diferencial, né? Bom, Gismael, para além da formação na agronomia, juntamente com essa sua experiência na agricultura familiar, você buscou novos conhecimentos vinculados à cultura da língua italiana e sobre a voz e expressão corporal. Como é que isso se iniciou na sua vida? Poderia compartilhar aqui conosco? Então, professor Martinho, na realidade, a minha ascendência toda ela é italiana, né? Os meus 4 avós, meus 4 nonos, são todos eles de origem italiana, né? E aí a formação em língua e cultura italiana veio muito mais até em virtude que a minha esposa, quando a gente se conheceu, ela é mais descendente de alemã, né? E ela, quando que foi se apresentada para a nona, ela não entendeu nada que a nona falou, por mais que a nona falou, a princípio, em português, com algumas coisas de dialeto italiano, né? E foi até engraçada o momento, a situação. Daí, quando que lá em Santa Maria tem uma associação italiana que ela, além de oferecer cursos de língua, ela também oferece cursos ou durante o curso de língua, questões também culturais italianas, né? E aí a gente optou por se inscrever, né, nesse curso, até porque a gente tinha intenção depois de fazer uma cidadania italiana, né? E também aprender um pouco mais a questão da língua, né? Claro que daí lá é mais relacionado à língua formal, né? E não tanto ao dialeto vêneto, né? Que é o dialeto de origem dos nossos avós e tal.
Mas foi uma experiência bastante interessante, porque tínhamos intercâmbio com pessoas que vinham diretamente da Itália para conversar com a gente, né, ou para passar uma temporada ali, em Santa Maria mesmo, e porque Santa Maria, a região, né, tem a região da quarta colônia de imigração italiana, então tem uma série de cidades ali também que tem muito forte essa questão da cultura italiana presente, né, na região, né. E, então foi mais nesse sentido, né, e queira ou não queira, sempre que puder buscar formações, né, para além da formação, por exemplo, durante a minha graduação, né, outras formações, e que há tempo para isso, né, ela é bastante importante. Também, outro curso, a partir do momento que eu me formei, né, e surgiu essa oportunidade, né, de estar dando aula, imagina a situação, né, eu sempre, cidade pequena, interior, né, não tinha convivido com praticamente ninguém, ou muitas poucas pessoas, né, basicamente o pessoal da comunidade lá no interior, né, então, eu mesmo conto uma história ali para os meus amigos mais próximos, né, quando eu fui para Santa Maria, eu fiquei praticamente 3 meses, 2 meses e meio sem conversar com ninguém, para além do pessoal que estava dentro da república que a gente estava morando, né? Era eu e mais 3. Então, o tamanho era a introspectividade que eu tinha, né? O receio, né, de conversar com estranhos. Então, isso, queira ou não queira, carrega-se por muito tempo, né? E durante a graduação, beleza, claro, daí depois já me turmei com o pessoal do cursinho, depois na graduação também, né? Muito tranquilo quanto a isso. Mas quando que surge a possibilidade, por exemplo, de você dar aula, né, entrar para a carreira docente, também surgiu, né, no meu horizonte essa possibilidade de fazer esse curso de voz, né, e expressão corporal, né, porque queira ou não queira, ela é extremamente útil para a nossa profissão enquanto professor, né. Então, foi um curso que eu realizei, né, que me deu ferramentas, né, técnicas para eu poder me apresentar para um público maior, né. Então, como uma sala de aula, né, onde que muitas vezes a gente não sempre tem contato com pessoas que você não conhece, né, inicialmente, claro, depois vai conhecendo as pessoas, né, ao longo do curso, mas é sempre algo que acaba assustando, principalmente no início, né. Hoje eu estou praticamente 15 anos de docência, é um pouco mais tranquilo isso. Não significa também que não dá um friozinho na barriga toda vez que você vai dar uma aula, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é uma grande responsabilidade que a gente está tendo com pessoas que escolheram estar fazendo, ou escolheram estar te ouvindo, né? Mas um curso como esse, como esses 2 cursos que foram citados aí também, queira ou não queira, auxiliam muito, né? Na construção, por exemplo, do ser, né? Para poder fazer o melhor, né, no caso na minha profissão enquanto docente, né, professor? Essa sua formação humana que você buscou ao longo de sua vida, sempre procurando melhorar a sua atuação como professor. Realmente é uma grande satisfação tê-lo na nossa universidade com toda essa sua experiência e a busca por melhorar a sua atuação docente. Mas, para além disso, você também buscou formação na área musical. Você hoje faz parte da Orquestra Sinfônica Getuliense, tocando violoncelo. Como é que aconteceu isso na sua vida, Gismael? Compartilha aqui conosco. Então, professor Martinho, acho que diferentemente da grande maioria das pessoas que são músicos, né, eu praticamente não, eu não tive nenhum contato com música na minha família, né? Meus pais, meus tios, ninguém era músico, ninguém sabia tocar nenhum instrumento, né? E, consequentemente, acaba que para a gente também, né, acaba não tendo esse hábito, né, esse costume de tocar algum instrumento musical, né? Então, eu nunca tive contato com música, a não ser, claro, ouvir, né, música. Na realidade, o meu contato com a música é muito recente, né, muito, muito recente. De novo, vem de uma ideia, a minha esposa, ela sempre quis tocar um instrumento, né, ela adorava piano, e aí ela comprou um piano e tal, lá foi em 2015, logo quando nosso primeiro filho nasceu, e aí ela começou a fazer aulas de piano, né, lá na Belas Artes, em Erechim. Só que com o passar do tempo, né, como ela trabalhava em uma outra cidade mais distante ainda, acabava ficando bastante difícil para ela continuar com as aulas, né. Daí ela disse, por que tu não vai lá fazer aula, né, faz no meu lugar a aula de piano. Aí
comecei a fazer aula de piano, isso foi em abril de 2018, né? O maestro, né, que dava aula de piano, comentou, mas lá em Getúlio tem uma orquestra, né? Você não tem interesse, não tem vontade de participar da orquestra? Nós estamos precisando de um violoncelista. Eu falei, violoncelo? Eu nem sabia que instrumento era o violoncelo, né? Imagina isso, abril de 2018. E aí, era uma aula por semana, durante esse mês, eu falei, não, acho que um dia eu vou lá, eu vou ver como é que é. Eu sempre achei fantástico, lindo, né? Uma orquestra, eu acho que é o ápice, por exemplo, da música, né? Da música contemplativa, né? E sempre enxergava ela, qualquer orquestra, assim, com um ar de admiração e, quem sabe, até com um ar de nunca vou estar ali no meio, né? Nunca vou saber ler uma partitura, nada nesse sentido. E aí eu até me lembro da data até hoje, foi dia 11 de maio, fui ali no CRAS, né? Essa orquestra getuliense, ela é vinculada ao Centro de Referência e Ciência Social, né? É um projeto do CRAS, e aí eu fui apresentado para o violoncelo, né? Eu me lembro que já no primeiro dia tinha uma violoncelista, ela me explicou mais ou menos as cordas, né, o arco, as notas, né, como que eu tirava a posição das notas musicais e tal. Mas assim, imagina, eu tive contato com partitura um mês antes também, né, então nunca tinha lido uma partitura na vida, e para mim aquilo, partitura, a linguagem musical é uma outra língua, né, então tu imagina ter um contato com uma língua há menos de um mês aí também, né, uma língua simbólica bem diferente da língua tradicional nossa, né, acaba sendo bastante desafiador, né, para não dizer outra palavra, acho que desafiador. Ali comecei, então, a ter o contato, né, já no primeiro dia, o maestro já me deu 3 partituras, essas aqui são as músicas que nós vamos tocar, né, nós vamos ter uma apresentação o mês que vem, depois uma apresentação maior lá em Chapecó, que é um encontro brasileiro de orquestras, e nós vamos tocar essas 3 músicas, né, e aí veja ali como é que tu vai e vamos avançando, né. E aí eu me lembro, desde a primeira música, foi uma música do Led Zeppelin, Kashmir, né, uma música não tão difícil de tocar no violoncelo, né, mas claro que para a época era algo extremamente desafiador, né, desafiador. Mas aceitei o desafio, né, e de lá para cá, acabo, tipo, claro, ficamos aquele ano de 2018, depois de 2019, depois de 2020 parou, né, praticamente parou a questão da orquestra, mas de lá para cá a gente acabou conseguindo, tipo, participar de várias apresentações, né, e com uma outra vida, né, a vida musical ali, com outras pessoas, com outro círculo de pessoas, né, muitos adolescentes, crianças, adolescentes também. Então, foi algo muito bom, muito motivador e algo maravilhoso, né, que nós, e aí só fazer um parênteses, né, a gente não tem muito a cultura no ensino fundamental, no ensino médio, a cultura musical, né, mas como ela é legal e como ela é importante na vida, né, de cada um, né, as pessoas que têm esse contato com a música aí, acaba sendo algo muito motivador, né, muito diferenciado também, né, e é algo que hoje tento manter ativo, né, na minha vida aí também, essa questão musical. Bom, Gismael, eu acho que muito fora do padrão, geralmente quem começa a tocar violoncelo tocam algumas peças mais simples, você já começou com uma peça sinfônica, um grande desafio. Mas além disso, você acabou gravando com a orquestra sinfônica a música Clocks. Você poderia compartilhar esse momento aqui conosco e nos apresentar esta música? Na realidade, né, com a vinda da pandemia, os trabalhos da orquestra foram suspensos, né? Então, tanto os ensaios, né, quanto as apresentações presenciais foram suspensas. Então, a partir de abril do ano passado, já, o maestro quis começar, percebendo que provavelmente não ia retornar tão cedo essas apresentações
presenciais, né, imaginou uma ideia diferente de se manter ativo, né, a orquestra, né, tanto na questão dos seus ensaios quanto na questão das apresentações também. E aí surgiu a ideia de se fazer algumas músicas, né, entre elas esta música Clocks, né, que é do Coldplay, até porque, só para fazer um parênteses, na orquestra a gente trabalha com músicas barocas, com músicas clássicas, né, mas também com músicas populares, né, principalmente relacionado já a rock ou músicas brasileiras, né, alguma coisa nesse sentido assim também, gaúchas. Tem um repertório muito variado, né, muito variado também. Músicas de cartoon, a gente fez uma apresentação também em 2019, só de um concerto somente com músicas de cartoons, né? Então, é bastante variado o nosso repertório, né? Então, nesse 1 ano e meio aí, que é 2 anos, né, se considerar todo o período aí do ano passado também, foram mais de 150 músicas no repertório, assim, então tem um repertório bem vasto, bem vasto. Aí a ideia, né, que surgiu para a gente poder continuar os trabalhos da orquestra e as apresentações, né, foi trabalhado com a ideia de fazer apresentações individuais, né, então cada integrante da orquestra recebia a sua parte, a sua partitura, né, e aí a gente acompanhava o andamento da música, né, geralmente por um fone de ouvido, né, e aí depois na apresentação aí, vocês vão perceber isso também, para a gente seguir sempre o mesmo andamento, já que a gente não tinha um maestro para dar o nosso andamento, né, então nós, cada um nas suas casas, né, com as suas partituras, com suas partes, um aparelho a gente escutava o andamento, né, e o outro aparelho a gente gravava nós tocando, né, e aí depois tem todo um trabalho de edição, né, tanto para juntar cada um dos instrumentos, né, depois tanto a edição de vídeo quanto a edição de áudio também, né, é um trabalho que envolve muito tempo de estudo, de ensaio, e aí um ensaio individual para cada instrumento, né, então isso também é complexo, porque tu acaba ouvindo apenas o teu instrumento, né, e geralmente violoncelo, por exemplo, uma orquestra, ele basicamente faz a base, né, da música, ele fica mais relacionado às famílias do baixo, do contrabaixo, do violoncelo, são geralmente a base da música, então fica também difícil apenas de escutar o som do violoncelo compreender a totalidade da música, né? Diferentemente num primeiro violino, por exemplo, que faz a melodia. Mas mesmo assim deu certo, né? Deu certo, e aí foi uma das músicas que a gente fez aí durante a pandemia, que a gente conseguiu gravar, né? E que podemos disponibilizar aí também para o público para acompanhar essa música, né?
Ismael, uma coisa muito interessante que eu observo é que geralmente as pessoas começam a tocar o instrumento com músicas bem simples. No entanto, você já começa tocando Coldplay, e antes disso ainda, você participou da gravação de uma música de uma cantora aí do Rio Grande do Sul, da Ana Zordan. Você poderia compartilhar também este momento aqui conosco no Sarau Química em Arte? Então, professor Martinho, de fato, né, logo que eu cheguei então na orquestra, assim, e recebi um instrumento, né, aí aprendi um pouco a posição das notas, né, e o espelho do violoncelo, por exemplo, não tem as casas como tem o violão, né, desde a afinação, né, diferente é da família dos violinos, né, então é um instrumento de corda, mas não é da família das guitarras, da família dos violinos, então tem umas características diferentes, né, desde o processo de afinação, tudo. Então, tudo isso foi aprendendo, né? Meu, aprendendo, mas eu sentei lá já na orquestra e o maestro já, ó, tá aqui, ó, Kashmir, nós vamos tocar em Chapecó, né? A música do Led Zeppelin, né? E ele já me deu também Nothing Else Matters e Highway Star do Deep Purple, né? E Nothing Else Matters do Metallica. Eu já recebi essas três partituras, ó, nós vamos tocar essas três músicas, né? Claro, sem pressão, né? Você está chegando agora, hoje, está conhecendo o instrumento, né? Se der, dá para tocar, senão não tem problema nenhum, né? Mas, claro, aquilo me motivou, né? Se sempre tem uma lema para mim, não, se é difícil, é para mim, então, né? Vamos tocar, vamos avançar, né? E aí, claro, peguei o instrumento, né? Aqui, o CRAS, por exemplo, ele empresta o instrumento para levar para casa, isso facilita muito, né? Porque eu posso daí estudar em casa, e claro, desde o início eu conseguia fazer isso duas, três, quatro vezes por semana, né? Para entender, ler partitura, né? Eu vi muitos vídeos, posição das mãos, do violoncelo, né? E afinar o instrumento, todas essas coisas assim que são naturais, né? E normais do instrumentista, né? E claro, me desafiou, né? De fato, eu já peguei músicas, algumas bastante complexas, né? E como comentei, ao longo desses 2 anos e pouco, foram mais de 150 músicas diferentes, né, partituras diferentes, com músicas diferentes, que acabei tendo nesse meio tempo, né. Mas como todo o conjunto de orquestras é um pessoal que é muito empolgado, conhece, sabe bem, né, e está querendo se desenvolver também, a gente vai crescendo junto. Mas é claro, é muito tempo, muito estudo, muita dedicação, né, para a gente conseguir chegar nesse objetivo, né. Mas foram várias apresentações que a gente fez, né, em teatros, em igrejas, né, em natais, né, geralmente tem apresentação no final do ano de músicas natalinas, em formatura, né, dar um exemplo, o ano passado, em 2020, em fevereiro, né, teve uma formatura da agronomia, né, que eu estava como vice-reitor presidindo a formatura, fui patrono da turma e ainda a orquestra tocou as músicas da formatura, né, então, momentos muito, muito bonitos, né, tipo, eu tive a oportunidade de tocar duas músicas, né, na homenagem aos pais, a música do Photograph, do Ed Sheeran, né, que foi bem emocionante, depois além da Hallelujah do Shrek, né, então foram duas músicas legais, assim, que eu tive a oportunidade de tocar numa formatura também, né, de alunos no qual eu tive a honra de ser patrono também da turma. Em 2019 também tive uma oportunidade de gravar um clipe, né, junto com a Ana Zordan, uma cantora aqui de Passo Fundo, né, uma instrumentista extremamente qualificada, né, piano, violino, né, muito, muito dedicada, né, e ela já tem alguns trabalhos desenvolvidos, né, alguns CDs, né, alguns trabalhos com várias músicas autorais dela, né, e uma das músicas dela, ela acabou gravando um clipe, né, e o clipe aí tem mais de 25 mil visualizações, uma música muito bonita também, né, que a gente gravou, né, ao ar livre, né, num espaço aqui perto em Passo Fundo também. Então, momentos como esses que são legais, né, são bastante, vou dizer, são momentos que nos marcam, né, a música emociona, né, e quando que a gente está emocionado, a gente consegue registrar na memória, né, para que momentos que dificilmente a gente vai esquecer, né, e esses momentos que eu passei aqui com
tô compartilhando com vocês aqui, são momentos que dificilmente eu vou esquecer também. I receive those lights in the city. They remind me of your shining eyes. The winter is coming, but my heart is still burning bright. I know our film stays, but I don't know why when we love and someone we discuss for everything, but inside we are always forgiving. I love you more than I should. For you I broke all my rules. I cannot recognize the way I used to be before you. I love you more than I should. For you I broke all my rules. And everything's different, 'cause now I can see you. I love you more than I should. And everything's different, 'cause now I can see myself. Love you. I receive the way that I look at you. It says so much about my heart. The time's passing by, but my love remains the same. And even with those mistakes, I know I can't forget what have you said. That you and I, we are the light that nobody can hide. Hide. I love you more than I should. For you I broke all my rules. I cannot recognize the way I used to be before you. I love you more than I should. For you I broke all my rules. And everything's different, 'cause now I can see you. I love you more than I should. And everything's different, 'cause now I can see myself. Love you. And I will always love you more than I should. Ismael, uma experiência incrível de estar participando da produção de um clipe que tem toda a questão de sincronizar a parte do vídeo com o áudio. E para um músico é realmente difícil isso, né? Não, é desafiador, né? É no mínimo desafiador mesmo, né? Mas é algo que vamos dizer, apresentação que a gente faz, a forma de apresentação, formato de apresentação, ensaios, né? Mas mais relacionado ao formato de apresentação, apresentar dentro, construir um vídeo para ser montado, né? Como é a experiência, por exemplo, do Clocks, né? Individual, cada músico tocando em um lugar, né? É uma forma de construção, né? Participar de uma gravação, por exemplo, de um clipe, né? Como foi esse aí com a Ana Zordan. É outra experiência maravilhosa, né? É outra forma, porque aí
faz, para, né? É todo um processo de construção, por exemplo, para finalizar ali na música com várias tomadas e ter um material de excelente qualidade, né? Assim como, por exemplo, uma apresentação de um concerto, né? Onde que você tem um repertório lá por 1 hora, onde que aquele é o momento e se falhar, falhou, e tem que seguir, né? Porque tem todo um conjunto de espectadores te ouvindo atentamente, né? E acaba existindo uma certa pressão para fazer tudo certo naquele momento, fruto de um resultado de vários meses de ensaios, né? Que a gente vai fazendo. Assim como tocatas, que é uma coisa um pouco mais informal, né? Então, é mágico, assim, é uma coisa, algo que eu jamais imaginaria há 3 anos atrás, né? E hoje eu sou feliz por ter isso, né? Dentro da minha vida, eu acho muito legal. Mas também, Gismael, você esteve junto com os Monarcas fazendo uma gravação. Como é que aconteceu isso aí na sua vida? Conta aqui para nós. Então, olha só, professor Martinho, na realidade foi por 2 momentos, tá? Nós tivemos uma vez, em abril de 2019, né? A gente tocou presencialmente, daí tinha um palco montado, né, durante a semana de aniversário do município de Erechim, né? Como vocês sabem, os Monarcas, eles têm uma banda de expressão nacional, né, mas eles são de Erechim, né? E aí nós fizemos uma apresentação ali, e a última música que a gente apresentou, naquele dia, lá em abril de 2019, né, foi Erechim História e Canto, que é um hino, basicamente, de Erechim, é um hino dos Monarcas, né? É uma música dos Monarcas, mas basicamente se transforma num símbolo de Erechim, né? E aí, enquanto nós estávamos tocando, veio o conjunto, né? Todo o pessoal dos Monarcas, e a gente compartilhou, né? Eles tocando com os instrumentos dele e nós tocando com a orquestra, né? Depois a gente ainda teve nossa orquestra ali, a Sinfônica Getúliense, junto com a Belas Artes, né? A gente se une para tocar essas músicas, por exemplo, quando tem esses concertos mais... no caso, é um concerto festivo, né? Depois também tinha, na sequência, ou foi no outro dia, também tinha a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né? A OSPA, que é uma das melhores orquestras que tem no país também, né? Então foi um momento bastante interessante de compartilhamento, assim, também. Mas aquele lá foi um momento muito legal, né? Tu imagina, poder estar tocando, né, uma música autoral dos Monarcas com eles mesmo, né? Então, foi algo muito, muito emocionante e para o público que estava assistindo também foi diferenciado. E para os próprios Monarcas, eles também se sentiram bastante felizes, né, de poder estar ouvindo, né, a música deles e cantando juntamente com uma orquestra, né? E para esse ano, teve um outro momento também, né? Daí um momento diferente, né? Muito semelhante com foi a música dos Crocs, né? Que a gente gravou, né? Então a música também Erechim História e Canto, cada um das suas casas, né? E depois, pelo processo de edição de vídeo, né? E de imagem, juntamente daí com o grupo dos Monarcas, né? Teve toda a música, né? Erechim História e Canto gravada com a orquestra e com os Monarcas, né? E aí foi lançado no dia do município, né? Que foi em abril desse ano, na comemoração dos 103 anos de Erechim, né? Essa música de Erechim História e Canto. Então tivemos 2 momentos aí também diferentes, né? Mas mesmo assim bastante simbólicos, né? E que também me deixa muito orgulhoso também de poder estar participando disso, né? Um momento bem legal, né? Bem interessante. Novos mundos, os birivás implantaram um novo jeito de viver. O Aiol grande foi um marco de esperança, de fartura, de progresso e de prazer. Não importa se o campo era pequeno, a grandeza do sentir calou mais fundo. E o amor pelo trabalho fez estradas, Boa Vista
estrada no certo novo mundo. Quem passar pelo Planalto com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, a ver campos de mel de Guapiri, vai provar um mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. Erechim, os meus amores e saudades, tem a festa nacional do chimarrão. Os gaúchos usam botas amarelas, simbolismo colorido pelo chão. No passado, lenços brancos e vermelhos degladiaram ideais de liberdade. Hoje a chama deste amor está presente em nosso lema, paz e prosperidade. Quem passar pelo Planalto com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guapiri, vai provar parte da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. Quem passar pelo Planalto com certeza, ao olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guapiri, vai provar parte da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade e a vontade de voltar pro Erechim. E a vontade de voltar pro Erechim. E a vontade de voltar pro Erechim. Ismael, um presente tanto para o município de Erechim, através da música, da arte, e fica imortalizado aí na gravação que vocês acabaram fazendo em conjunto com os Monarcas. É legal, né? Motivo de muito orgulho, né? Eu tô, como disse, é algo incrível, né? Pelo momento, tudo, né? E pela forma com que foi, mas por não ter sido nesse momento, por exemplo, presencial, né? Como foi lá em 2019. Mas, em contrapartida, a gente tem ele materializado, né? Num vídeo, né? Que, como tu falaste, fica eternamente, né? No registro agora, por exemplo, para nós, né, num tempo futuro poder contemplar isso também. Foi um momento muito, muito legal. Com certeza, é inesquecível e uma experiência que acaba agregando tanto na área musical quanto pessoal. E para além disso, Ismael, vocês participaram do 7º Encontro Brasileiro de Orquestras, que foi lá em Chapecó. O que isso representou para você enquanto músico, enquanto pessoa, enquanto aprendiz ainda, sempre aprendendo sobre o instrumento, estar ao lado de grandes instrumentistas, orquestras? O que trouxe isso para a sua formação profissional e também musical? Compartilha aqui conosco. Então, professor, na realidade, foi o principal, o momento mais desafiador, né? Porque
naquele momento que eu cheguei na orquestra para conhecer uma orquestra, né? O maestro disse, não, o próximo evento é agora em julho, já vai ser em Chapecó, 7º Encontro Brasileiro de Orquestras. Lá, um evento lá no Plínio, né? Um teatro bem famoso em Chapecó, bem grande, cabe mais de aproximadamente 1.000 pessoas lá dentro. E um lugar que estava lotado, né? Tinham várias orquestras de vários locais do país também, né? E lá nós apresentamos 3 músicas, né? Nós estávamos naquela época, se não me engano, com próximos de 50 músicos na nossa orquestra, né? Então nós tocamos as 3 músicas que eu tinha recebido no primeiro dia, né? A Kashmir, do Led Zeppelin, a Nothing Else Matters, do Metallica, e a Highway Star, do Deep Purple. Cara, foi um momento mágico, único, né? Tocar, assim, para praticamente 1.000 pessoas, né? No primeiro momento que eu toquei, assim, em apresentação, né? Praticamente 40 dias que eu tinha conhecido o instrumento. Então, foi um momento muito, muito legal, né? Basicamente, consegui, por exemplo, em pouco tempo aí, nem imaginar que eu ia tocar numa orquestra para já estar tocando para um grande público também, né? E um momento bastante interessante, né? Que ali o município de Chapecó acaba promovendo, né? O 2019 também promoveu, né? Daí foi o 8º Encontro Brasileiro de Orquestras, também fomos lá apresentar, daí com outro repertório, né? Mas também fizemos uma apresentação lá no 8º Encontro Brasileiro. Aí o ano passado não teve, em função da pandemia, né? Mas é sempre um momento bem marcante, bem interessante também, né? Naquele dia, né, por exemplo, a música dessas 3, a mais complexa era a Highway Star, uma música bem rápida, né, do Deep Purple, e, claro, o mestre diz, toca o que você conseguiu, o que não consegui. Paciente, estava com mais 13 violoncelistas, né, então eu era o 4º no naipe, né. E essa aí eu acabei tocando parte dela, né, e as partes mais complexas eu acabava deixando parado, né, contemplando, né, ou extasiado, vendo todo aquele conjunto lá de músicos, poder estar ali no meio da orquestra. Mas as outras 2 músicas daí eu consegui tirar nesse tempo, né, consegui estudar elas, né, e uma música que eu sempre gostei, né, e tive o prazer de poder tocar ela, né, foi uma música do Metallica, uma banda que eu gosto muito também, né, Nothing Else Matters, uma música mais lenta, né, mas que no som orquestral ficou, né, com o arranjo do maestro Gleison Botkowski, né, ficou espetacular, né. Então, é uma música aí que eu também deixaria ali para a gente poder estar assistindo também ela.
Ismael, estar no centro de eventos, em Chapecó, com toda aquela iluminação, a orquestra tocando músicas belíssimas, o coração bate bem mais forte nesse momento, né? Tá ali no meio, né? Por exemplo, claro, sentindo a intensidade, a vibração, o olhar do maestro, né? E o foco na música, né? Imagina com a tensão de não errar, né? E acaba sendo um conjunto de sentimentos, né? Aquela emoção de você estar escutando aquela música, né? Aquela emoção de saber que você está produzindo aquele som, né? E que você, quem sabe, está emocionando um conjunto de pessoas ali que nem te conhecem, mas que estão contemplando aquele somatório de sons, né? Que a orquestra faz. É algo bastante emocionante, né? E aí tem que controlar a emoção, né? Deixar para vibrar depois, né? Porque na hora a concentração tem que ser muito grande também, né? Principalmente, imagina, eu que recém tinha acabado de começar nesse mundo. Mas aquele momento, com certeza, foi um momento que diz, não, isso é uma coisa que eu quero para minha vida e vou adicionar isso na minha vida, né? E algo que eu tento manter e quero manter, né? E, se possível, passar para os meus filhos também isso, que eu acho que é algo maravilhoso, né? Principalmente hoje em dia, pela facilidade que a gente tem de escutar música, né? Por vários streamings que a gente tem, né? Pela facilidade que tu não precisa mais ter aquela necessidade, né? Como, sei lá, há séculos passados, que você tinha que, para escutar uma música, produzir ela naquele tempo, né? E depois que passou aquele momento, não se tinha mais onde escutar música. Hoje em dia, isso de certa forma, é trabalhoso, é difícil, né? E continua sendo muito difícil, muito trabalhoso, principalmente pela facilidade que a gente tem hoje em dia de ter acesso às músicas, mas é algo, a emoção, a expressão, né? Tanto corporal quanto facial, por exemplo, dos músicos, o movimento da orquestra, com certeza consegue transferir uma carga emotiva, emocional, né, para quem está contemplando, assistindo aquela apresentação, é diferenciada, é com certeza diferenciada. Ismael, voltando agora às questões da universidade, você atua como professor, pesquisador, extensionista e atualmente está na vice-reitoria da nossa universidade. Você poderia comentar aqui conosco, primeiro, sobre os seus projetos de pesquisa e de extensão que você acabou desenvolvendo aí no campus Erechim? E quais desafios frente à universidade você tem enfrentado e também os avanços que conseguiram neste período? Então, eu estou na Universidade Federal da Fronteira Sul desde 2010, né? Desde o primeiro concurso, fui um dos primeiros professores que chegou aqui no campus também, né? Então, de lá para cá, claro, atuei muito em sala de aula, né, com muitas disciplinas, principalmente no início dos cursos, aí, com disciplinas diferentes da minha área de formação também, né, mas a minha área de formação como agrônomo mais é relacionada à parte de engenharia agrícola, né, então eu trabalho muito mais máquinas agrícolas, mecanização, acabei assumindo também disciplinas na área de topografia, geodésia. Meu mestrado foi na área de agricultura de precisão, então tem toda essa parte mais de tecnologia na agricultura, assim como o meu doutorado, mas na área de biodiesel e motores agrícolas, né? Então, é uma área de pesquisa que eu acabei avançando a nível de doutorado também. Mas em Erechim, né, faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Grupo Manejo Sustentável de Sistemas Agrícolas. Eu trabalho junto com o professor Leandro Galon, que ele é o líder, eu sou o vice-líder do grupo, né, nós temos um conjunto grande de alunos, né, da agronomia que acabam trabalhando com a gente, principalmente na área de campo, né, pesquisas a campo, tanto quanto em pesquisas de laboratório, né. O professor Galon é um professor muito ativo em pesquisa também, né, e praticamente não parou, mesmo na questão da pandemia, aí, de fazer essas questões dessas pesquisas a campo, né. Nós trabalhamos em conjunto muito mais relacionado à área de tecnologia de aplicação de agrotóxicos, de maneira geral, né, e também na proteção de cultivos, mais relacionado à questão das plantas daninhas, né. Então, essa é mais a nossa área de pesquisa, né? Acabamos publicando bastante dentro desta área. Atuamos com várias pesquisas a campo, geralmente entre ensaios de inverno e verão, são em torno de 30 instalados na área experimental, fora que são instalados numa casa de vegetação, numa estufa, né?
onde tem um ambiente um pouco mais controlado, né, e a gente consegue produzir resultados um pouco mais rápido, né. Eu acabo atuando, principalmente agora que eu estou mais dentro da gestão da universidade, né, mas não tanto no nível de campo, mas muito em nível de análises estatísticas, né, para a produção de resultado, para depois produção dos artigos científicos também. Acabamos também no ano passado, né, com toda essa questão da pandemia, aí, produzindo álcool em gel, né, mas não necessariamente em gel, a gente chama de álcool glicerinado, né, que foi distribuído para todos os municípios da região aqui da MAU, 32 municípios. É uma parceria junto com empresas aqui da região que cederam a glicerina, que cederam o álcool, né, montamos lá uma linha de produção, lá um conjunto de 7, 8 professores, e produzimos praticamente um pouco mais até do que 3 mil litros desse álcool glicerinado aí, que foi bastante importante a atuação da frente da pandemia também, né, como um exemplo de um projeto de extensão, né. Também acabo ainda atuando no ensino, acabo ainda tendo uma disciplina que eu acabo dando para o curso de agronomia, né, mas desde 2019, meados de 2019, né, eu acabamos sendo nomeados, o professor Marcelo como reitor, eu como vice-reitor, né, para estar atuando na frente da gestão da universidade também, né? Claro, com muitos desafios, né, mas sempre com uma proposta de a gente construir a universidade, né, pensando na universidade aí nessa próxima década de construção, né, uma universidade aí que tenha uma atuação forte em pesquisa, né, uma atuação de qualidade, excelência na questão do ensino também, né, uma universidade que rompa as barreiras, né, para que setores da sociedade também consigam usufruir da universidade, né, assim como setores, organizações sociais, iniciativa privada, né, a sociedade como um todo, né, poder fazer uso da nossa instituição, né. Então, é um desafio bastante grande, né, a gente está praticamente agora há 2 anos de gestão, né, mas são desafios legais, né, importantes e que na construção, né, assim como a música foi para mim, né, um desafio bastante grande, né, gestão também acaba sendo um desafio bastante grande e é importante a gente, enquanto indivíduo, né, passar por esses desafios também, né, porque são oportunidades que surgem na vida da gente e que a gente tenta dar o nosso melhor, né, para que a gente deixe uma boa universidade para os nossos filhos, né, para que eles possam, nós, né, com certeza temos orgulho dela, né, da universidade, mas que nossos filhos também possam desejar, né, estar fazendo um curso depois dentro da nossa Universidade Federal. Né? Martinho, tu também compartilha muito creio, dessa visão, né, de construção dessa universidade aí para que ela seja reconhecida, né, pela sociedade, né, e que a sociedade inclua a universidade dentro da sua cultura, né, do seu dia a dia, né, nesse ambiente universitário também. Então, acabo atuando então no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão, né, e acho que isso é bastante gratificante, né, enquanto profissional, por exemplo, dentro da atuação como servidor público. Ismael, é uma vida de dedicação ao serviço público. Nós que ingressamos no serviço público na Universidade Federal da Fronteira Sul, onde desenvolvemos todas as ações pertinentes à nossa função, e para além disso, do desafio de fazer com que a nossa universidade ela seja mais reconhecida em todos os âmbitos e espaços deste Brasil. Mas também nós temos aí vários desafios colocados devido à pandemia. Isso acabou limitando bastante as nossas ações. Mas com o trabalho conjunto que todos da universidade têm feito, nós estamos conseguindo superar essas dificuldades e planejando ações futuras aí para que a nossa universidade se torne cada vez melhor e maior. Exatamente, exatamente. São momentos diferentes, né? O que exigiu de nós uma adaptação muito grande, né? E a própria instituição, por ela ter essa estrutura multicamp, a gente já vinha com muito das nossas reuniões não presenciais, né? Pela dificuldade de limitação física que a gente tinha. Mas a gente aprendeu também a tocar os processos de maneira não presencial também, né? A gente implementou, por exemplo, sistemas como mesa virtual, né? Dando um exemplo, onde que a ideia é eliminar os processos de papel e ser basicamente somente processos em tela, né?
o que isso agilizou também muito, né, o andamento burocrático da instituição como um todo também, né. Aprendemos, né, enquanto conjunto de professores e de servidores técnicos a dar nossas aulas de maneira remota, né, de maneira não presencial. Então foi com certeza um momento de adaptação, né. E creio que uma adaptação de uma forma de ensino, né, e de uma forma de tocar os processos administrativos que provavelmente permanecerão por muito tempo, para além da pandemia, eu creio eu, né, esse modelo, né, de ensino, dessa forma com que as pessoas se desenvolveram ou acabaram, de certa forma, também entendendo que em muitos aspectos é vantajoso, né, o ensino não presencial, né, ou a não necessidade de ter deslocamento até uma sala de aula, no caso dos alunos, é algo que eu acho que é bem possível que permaneça, né, para além da pandemia. Mas, é claro, isso demanda esforço de um conjunto muito grande de pessoas, né, que estão dispostas a se adaptar. Né? Bom, a adaptação ela vai surgindo ao longo das necessidades. Ismael, em 2020, vocês gravaram com a Orquestra Sinfônica Getuliense a música Romance, de Beethoven. Você poderia compartilhar esta música conosco e o que ela representa em sua vida? Essa música, a exemplo daquela música Clocks, do Coldplay, né? Ela também foi gravada, né, do ano passado, durante o ano, principalmente a parte de inverno do ano passado, de uma maneira onde que cada um dos instrumentistas gravou em separado e depois foi juntado e editado toda essa música, né? É uma música, uma das obras de orquestra, né? Romance para violino e orquestra do Beethoven, né? Uma música que foi publicada em 1805, se não me engano, né? Foi composta um pouco antes e publicada depois. É a obra número 50 do Beethoven. E é uma das músicas bem conhecidas, né? Aí teve óperas depois também com essa música e tal. Uma música, como o próprio nome diz, um romance, né? Então, uma música um pouco mais lenta, né? Mas uma música bastante intensa, né? Uma música relativamente longa, né? Tem próximo de 10 minutos de duração toda a música. E é uma música que, como disse, é uma das principais obras do Beethoven, né? Quando ele trata dessa questão de músicas orquestrais, né? Então, música onde que, de maneira geral, ali, só para falar um pouco desse estilo de música, né? No caso, romance para violino e orquestra. Então, basicamente, o violino faz um diálogo com a orquestra. Então, tem momentos onde o violino aparece mais, no primeiro violino, geralmente tem um violinista que faz um solo, né? Então, ele se destaca, né, na orquestra. E toda a orquestra compete, né, com o violino, né? Então fica uma ideia de um diálogo, né, entre o violino e a orquestra, né? Então tem várias obras que são assim, né? Mas ela acaba sendo bastante interessante, assim, até do ponto de vista de contemplar ela. Claro, essa música para mim, né, ela teve um significado muito importante, né? O ano passado nasceu a minha filha, né, a minha pequena, no final de setembro, e 9 dias depois a minha esposa faleceu, né? Então, a minha esposa me ajudou a gravar, por exemplo, essa música, e essa música ainda não tinha sido publicada, né? Da forma com que aconteceu, né, ocorrido ali, o maestro, junto com outros músicos, resolveram fazer uma homenagem, né, no momento da publicação dessa música, né? Antes disso eles passaram algumas mensagens, né? Então o vídeo está publicado no YouTube, né? Então tem umas mensagens de agradecimento, até mostrando, por exemplo, como a minha esposa queria tocar músicas, cantar, né? E consequentemente trouxe a família dela para a música, né? E a música, então, me permitam, para além de algo que faz muito bem para mim, é algo que a minha esposa trouxe para mim, né, e me incluiu dentro dessa música. Então, é algo que me faz bem, né, me faz bem e me faz relembrar, né, claro, muitos momentos que ela sempre acompanhou nas apresentações e tudo, né, e me incentivava a todo momento para eu poder estar tocando. E aí foi, claro, um momento, a partir do momento que eu recebi esse vídeo, né,
muito, foi logo depois de tudo que aconteceu, foi um momento bastante emocionante, né? E aquilo que eu disse, toda vez que tu tem uma carga emocional, tu acaba registrando na memória, né? Então, é uma música que, de fato, me toca, né? Me toca muito, né? Porque, em virtude de tudo isso que está presente, por exemplo, dentro desse acontecimento aí dentro da vida da nossa família. Mas ela também está gravada, né? Está à disposição aí também para a gente poder contemplar essa música também.
Thank you.
além da lembrança e do registro desta homenagem, a questão musical do movimento que Beethoven traz à música e à orquestra é algo incrível, né? É espetacular, eu chego a me arrepiar de saber, por exemplo, grandes compositores, né, que tivemos ao longo dos séculos, né, e que a gente consegue, por exemplo, ainda hoje, né, por mais que ela não é uma música popular, quando eu falo popular, é uma música que está no dia a dia nas mídias e que o povo consome, né, mas é uma música atemporal, né, uma música que tu escuta hoje ainda e te traz uma carga de emoção muito grande, né? São músicas que tocam a alma, né? E queira ou não queira, a música, né? A música que toca a alma é a música que transcende o espírito. Então, é a música que faz a gente se sentir humano, né? E essas músicas, elas de fato, por várias características, pela própria melodia, né? Ou pelas intensidades diferentes, são vários elementos, né, que hoje, por exemplo, na música mais moderna e na música mais consumida, ela não existe, né? Fazendo um parênteses, hoje, tipo, a música ritmo, ela é basicamente a música mais consumida, né? Aquela música que tem sempre uma mesma batida e daí tu larga uma melodia em cima, mas o foco é aquela batida, para tu ter... pensa muito mais no corpo enquanto carne, né, do que na alma enquanto contemplação, enquanto espírito, né? Então, é uma música, essas músicas que eu penso, né, aí já entro numa outra seara, que é uma outra discussão que dá para se fazer, né, e eu sou leigo na música, né, mas eu acabo que já consegue perceber esses detalhes, né? Essa música de hoje em dia, ela é uma música que tem uma ascensão muito alta, mas ela tem uma queda muito brusca também, né? Então, é uma música de estação, né? Dura alguns meses e depois ela já é esquecida, né? E aí tu pega essas músicas desses compositores, né? Bach, Beethoven, outros compositores que são grandes compositores também, Mozart, né, e outros, né, acabam sendo músicas que tocam a alma, então permanecem por gerações, né, e ainda quando que a gente escuta, e principalmente uma música orquestrada, né, uma música de orquestra, né, vendo a orquestra tocar, ela acaba sendo muito mais emocionante, né, muito mais contemplativa. É bela, é a beleza da vida, né, não é à toa que é uma das 7 artes, né. E essa sua história, Gismael, também de você ter contemplado a orquestra sinfônica, ter se visualizado numa orquestra sinfônica, acabou se concretizando com toda a sua dedicação para a música num curtíssimo espaço de tempo. Nós aqui do Sarau Química em Artes, Gismael, gostaríamos muito de agradecer a sua disponibilidade de estar conosco hoje, contando a sua história de vida, a sua história profissional, a sua história musical, a sua história familiar também, e gostaríamos muito de deixar aqui a nossa gratidão e pedir para que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje no Sarau Química em Arte. Primeiro, só tenho a agradecer o convite, né, a oportunidade de estar participando aqui junto contigo, professor Martinho. É um prazer mesmo, né, foi um prazer, né, ficar esse tempo contando um pouco da história de vida, né, e contando um pouco da música, né, e da história profissional, contando um pouco contar da gente sempre é legal, né, sempre é bom, né, e eu agradeço por você também estar dedicando parte do seu tempo aí também para escutar um pouco da história da minha vida também, né, e dizer que a música para mim, né, eu nunca de fato tive, vou querer ser músico, né? Ou um dia vou chegar a ser músico. Mas eu nunca fiquei alheio a essa oportunidade, né? Nunca me bloqueei para isso, né? A partir do momento que veio aquele convite do maestro, né? E eu até me lembro que eu recebi até com um certo, tipo, não espanto, mas será que ele quer isso mesmo de mim? O que ele enxerga em mim, né? E quando ele veio convidar, tem uma orquestra, estão precisando de um violoncilista,
eu podia ter muito tranquilamente ter dito, não é para mim, é muito para mim, eu não quero isso, né? Mas eu disse, sim, é para mim, eu quero isso, né? E a vida é feita de escolhas, eu sempre digo isso, a vida é feita de escolhas, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos também. E quando que as oportunidades surgem, a nossa limitação é nós mesmos, né? A gente pode tranquilamente dizer não, né? E seguir, né? Ou podemos dizer sim, se desafiar e quem sabe, abrir outras oportunidades, né? Outros caminhos, né? Outras perspectivas de vida. E como comentei na última fala, e também a música, para mim, é essa perspectiva da alma, né? Do belo, né? Então, é um momento onde que a gente tem uma série de dificuldades que a gente passa na vida, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, né? Mas as dificuldades, elas acabam sendo amenizadas se você tiver como formas, né, de contemplar o belo, né? Então, de ver as coisas boas que tem na vida. E tem coisas boas em tudo quanto é dimensão, né? Tanto na profissional, na pessoal, na familiar, na espiritual, né? Então, só digo, só uma mensagem final aí também, quem quer, né, ter essa possibilidade, independente da idade, né, quando surgir uma oportunidade, abrace-a, né, e abrace todas as oportunidades que deixam vocês felizes, né, então, é isso. Professor Martinho, eu agradeço mesmo de coração aí também, tá, e desejo vida longa e próspera ao programa aí também, tá bom, professor?